política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. Nesta segunda-feira, vamos falar sobre a Emenda Constitucional 116, que garante imunidade de IPTU aos templos religiosos. A gente vai conversar agora com o deputado federal do Rio de Janeiro pelo Republicanos, Marcelo Crivella, ele que é autor dessa Emenda Constitucional 116. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto, Júnior, muito bom dia a todos que nos ouvem aí na Rádio Universidade. Muito obrigado pela presença aqui, pela disponibilidade, né, para falar sobre esse assunto importante, né, de altíssima capilaridade, né, até porque a gente vê que existe, claro, até uma progressão, né, de abertura de igrejas, principalmente evangélicas, né, e essa emenda aí, ela vem também, né, ao encontro, né, dessas movimentações, né, da sociedade, de uma maneira geral, justamente para garantir aí essa ampla atuação, digamos assim também, né, desses templos religiosos. Enfim, em que pé está a Emenda Constitucional 116, né, lembrando que ela fortalece esses templos religiosos por conta aí do IPTU, né? Exatamente, Adalberto, você falou bem. Na segunda metade do século passado, o Brasil cresceu muito em número de igrejas e elas são, na grande maioria, evangélicas. Também tem católicas, mas a maioria são evangélicas. Também tem centros espíritas, mas a maioria são evangélicos. E elas são alugadas. A Emenda Constitucional 116, que eu apresentei quando trabalhava no Senado em 2015, e depois de 7 anos foi promulgada pelo Congresso Nacional, ela garante a imunidade dos templos religiosos alugados. Então, foi escrito no artigo 150 da Constituição, imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Essa frase, em imóveis próprios ou alugados, foi incluída. Ela foi promulgada em 17 de fevereiro de 2022, mas o IPTU incide no dia 1º de janeiro. Portanto, no ano passado, ela não trouxe benefício. Ela ficou adormecida. Agora, esse ano, não. A notícia que nós podemos dar para todos os ouvintes da Rádio Universidade é que, se alguma igreja católica, espírita, evangélica, alugada, própria já tinha esse direito, pagou IPTU em 2023, o pagamento foi indevido. Pode ir à prefeitura e receber esse recurso de volta. Se tiver qualquer problema, não precisa procurar advogado, basta ir ao Ministério Público. O promotor, promotora, eles são os fiscais da lei. Eles vão notificar a prefeitura, que não só vai devolver os recursos, como também vai tirar aquele imóvel do cadastro de contribuintes. Veja, não é apenas o local do templo, é qualquer imóvel que seja da função do templo. Às vezes o pastor e o padre alugam um terreno ao lado para fazer estacionamento dos membros, ou uma casa para ser creche, asilo, orfanato, ou mesmo lugar onde mora o padre, mora o pastor, um apartamento, uma casa, ou uma comunidade terapêutica, ou uma loja no shopping para vender literatura, vender Bíblia. Aonde a igreja for locatária, não importa quem seja o proprietário, não existe mais o IPTU. A imunidade significa que o imposto não existe. É diferente de isenção. Isenção, o imposto existe e a gente recebe um alívio durante certo tempo, por alguma razão, concedido pelo prefeito, pelo governador, a isenção tem um período. A imunidade significa o imposto não existe. Ele é para sempre. Viu, Adalberto?
Com certeza, deputado. Eu queria que o senhor falasse agora sobre justamente esse universo, digamos aí, de templos, enfim. Estamos falando em termos quantitativos de quanto, aproximadamente, né? Até porque a gente observa que tem dados estatísticos aí que mostram que cerca de 10 igrejas, né, são abertas por dia aqui no país. Um país muito religioso, né? De uma maioria católica, mas de uma ascensão hoje grande, né, da igreja pentecostal, enfim. Estamos falando em termos quantitativos, né, números. Olha, se a gente for no Ministério da Fazenda, nós vamos encontrar o CNPJ de aproximadamente 170 mil templos religiosos no Brasil. Estima-se que mais da metade sejam recentes, ou menos de 50 anos, e essa grande maioria são alugados. Para você ter uma ideia, a Igreja Universal do Reino de Deus, aonde eu fui pastor e bispo durante muito tempo, agora estou licenciado porque sou deputado, nós somos cerca de 8 mil igrejas no Brasil. 7 mil são alugadas, apenas 1.000 são igrejas próprias. Essa é mais ou menos vamos dizer assim, uma boa ideia do que sejam as demais igrejas evangélicas. As católicas mais antigas e igrejas mais tradicionais, presbiterianas, metodistas e batistas, essas que chegaram no século XIX, né, começam a construir esses templos no século XIX, essas são mais próprias. É o contrário. 90% são próprias, 10% alugadas, inclusive a batista, a católica. Mas eu digo ao senhor que, somando tudo, nós temos aí para mais de 70 mil igrejas alugadas que vão se beneficiar com essa imunidade. E é muito importante a gente lembrar, Adalberto, se você me permite, veja, nós estamos com um problema na questão da nossa juventude. Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nós temos mais de 1.000 comunidades dominadas por jovens que fazem parte de facções de tráfico de drogas. Veja, esses jovens nasceram num momento em que o pai e a mãe precisavam trabalhar. Então, eles iam para a escola, mas no final ficavam na rua. A igreja que cresceu extraordinariamente também viu crescer a violência extraordinariamente. Por quê? Porque essa igreja que cresceu, o foco dela era sempre a pessoa que estava viciada, que estava enferma. Se você ligar uma rádio evangélica, você vai ver os pastores o tempo todo convidando: olha, você que não dorme à noite, você que está pensando em se matar, você que tem uma doença incurável. Os casos mais graves que precisavam de atuação urgente. Mas as crianças não foram priorizadas, de tal maneira que hoje nós temos aí essas crianças que viraram adultos, que caíram nas armadilhas aí traiçoeiras e venenosas do tráfico. É preciso que a igreja volte a atuar com as crianças. Eu tive uma experiência, eu fui para o interior da Bahia, numa cidade chamada Irecê, e lá eu criei uma fazenda. Nós temos 700 alunos há 20 anos. Eles entram com 2 aninhos de idade e saem já no 2º grau. Eu não tive um aluno que teve problemas, um sequer. Pelo contrário, nós temos um centro de treinamento onde nossos jogadores formaram um time, foram campeão do Sub-16 da Bahia, e tenho vários meninos hoje jogando no Brasileirão, no Internacional, no Cruzeiro e até no Flamengo. Meninos que vieram de comunidades muito pobres, povoados muito pobres ali ao redor de Irecê. Esse, eu acho que ficou um bom exemplo, sabe, para todos nós das igrejas verificarmos a importância que se tem de cuidarmos das crianças. A criança, quando aprende de 0 a 6 anos que existe Deus, existe Jesus, existe o céu, mas também existe o inferno, existe o diabo, existe o fogo que não apaga, na hora da sua formação, de 0 a 6 anos, ela vai ter sempre limites na vida. É naquele momento que se estabelecem
esses valores. Agora, se ela passa dos 0 a 6 anos brincando na rua, indo para a festa, indo para cá, para lá, e não tem o acesso à igreja, então eu espero muito, sabe, meu querido Adalberto Júnior, que esse alívio na imunidade possa ser revertido, e é o que todos nós esperamos, na atuação de creches, escolas, o abrigo das crianças, para que nessa fase elas possam ter a instrução necessária. Deputado, naturalmente, né, o senhor como uma liderança aí que tem uma capilaridade grande, né, com com as igrejas, enfim, e falou dessa importância que as igrejas têm, que desempenham um papel fundamental, né, inclusive até na recuperação de pessoas que estão ali inseridas naqueles quadros de dependência química, né, de drogas, enfim, tem uma importância gigantesca, entre outras coisas, né, como o senhor bem mencionou. Como está a questão, deputado, de denúncias, né, de uma observação em relação aos narcotraficantes, né, que utilizam aí também as questões relacionadas à religião em suas ações, né, que a gente observa bastante ali no Rio de Janeiro, né, são atuações, inclusive aqui no Maranhão também, a gente tem, como a gente tem uma presença da cultura negra africana muito forte, temos aqui vários locais, né, onde funcionam também os terreiros, né, de matriz africana, de religião, né, matriz africana, e uma atuação que também acontece aí no Rio de Janeiro, e os embates, né, inclusive com questões relacionadas ao narcotráfico, que tem ali, infelizmente, um background de tons, né, religiosos, né, alguns ligados às igrejas pentecostais. Como vocês têm recebido, como o senhor tem recebido, especialmente o senhor, essas questões, essas denúncias, né, e o que tem sido feito para que se combata justamente isso, né? Isso é uma questão, é uma química muito perigosa. Olha, deixa eu te falar, eu fui missionário na África durante 10 anos e passei por praticamente todos os países debaixo do Saara, nos 10 anos que passei lá. E existe vamos dizer assim, na África, uma superstição muito forte. O africano em si, ele é um ser muito supersticioso e muito voltado ao espírito dos ancestrais, ou seja, aqueles que morreram, se não forem agraciados com sacrifícios, eles voltam para atormentar. E são os sacrifícios que fazem com que eles elevem a sua situação espiritual para uma proximidade maior de Deus. É mais ou menos esse o princípio do que se faz lá na África. E aqui no Brasil também. Há uma divergência grande, porque os evangélicos, os católicos, dizem que isso não é uma coisa bíblica. Receber espíritos, esses espíritos são malignos, esses espíritos não trazem nenhum benefício e não são espíritos ancestrais. Então, essa é a grande divergência. Uns consideram espíritos de seus, vamos dizer assim, ancestrais, e outros consideram espíritos malignos. Agora, é importante notar que a única instituição lá no Rio de Janeiro que está em todas as comunidades carentes, a instituição que é respeitada pelo Terceiro Comando, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos e pela milícia também, são as igrejas. Ali na igreja está a mãe do traficante, está o pai, está a irmã, e muitos deles carregam tristezas, porque, poxa, eu saí para trabalhar, eu ia trabalhar, saía às 7 horas da manhã, voltava às 7 da noite. E eu tinha conta para pagar o tempo todo, para sustentar meus filhos, minha mulher, e o meu filho acabou caindo aí nessa armadilha. Mas oram por ele, pedem a Deus por ele. A importância da gente fortalecer nossas igrejas, Adalberto Júnior, é que essas igrejas possam
ser uma atração a essas crianças, que eles tenham recursos para ser fortes na internet, para fazerem curso, para terem esporte, para terem arte. É isso que nós precisamos, que a igreja seja o refúgio das crianças. E ela está estabelecida na comunidade. Se o senhor me permite, a Constituição brasileira, desde 1946, fala na imunidade dos templos religiosos, mas na prática ela não existe, porque nós pagamos impostos sobre a renda, pagamos sobre o consumo de bens e serviços e pagamos sobre o patrimônio. Quem tem veículo paga IPVA, quem tem imóvel paga IPTU. Veja, agora é que nós fomos consertar essa parte do patrimônio, porque colocamos na Constituição que o imóvel pode ser próprio ou alugado. O que define aquilo, a igreja, não é se ela é própria ou alugada, é a atividade que tem ali. Então, com os recursos agora do IPTU, nós já podemos focalizar mais nas crianças. E esse ano, eu já não sou mais senador, sou deputado, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional exatamente para a gente concluir esse mandamento imperativo da Constituição, que na prática não existe, que é a imunidade dos templos religiosos. Porque nos impostos, nos tributos de bens e do consumo de bens e serviços, a igreja paga a todos. Então, nós estamos escrevendo agora com a PEC 5, boa notícia, ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça com 39 votos a favor, só um contra, meu querido Adalberto Júnior. E o que ela diz? Que quando a igreja for construir ou reformar o seu templo, quando ela for fazer o culto, e sobretudo e principalmente, quando ela for prestar serviço, que é a creche, a escola, o orfanato, o asilo, ela fica imune de todos os tributos de bem e consumo. Quais são os tributos de bem? É o ICMS. Quando ela for comprar areia, cimento, pedra, tijolo, ou para a sua atividade, microfone, caixa de som, instrumentos, ou quando ela for construir uma escola, o quadro negro, as cadeiras, todo o material de escritório, ou for fazer a cozinha, geladeira, fogão, enfim, tudo isso ela paga o material, mas não paga o imposto. E quando ela contratar o serviço, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista para a reforma, ou os professores para a escola, enfim, ela vai pagar o pedreiro, vai pagar o engenheiro, mas não vai pagar os impostos. Aí sim, aí eu digo ao senhor que nós teremos, assim que essa nova PEC for promulgada, recursos, e eu faço o apelo e peço uma oração a Deus. A economia será de alguns bilhões por ano, as igrejas vão economizar, porque esses impostos são muito caros e os que mais incidem sobre a atividade dela, e que isso tudo seja usado para a gente poder auxiliar as famílias na criação, quer dizer, na guarda das crianças, para que amanhã não caiam no que eu disse, armadilhas traiçoeiras e venenosas do narcotráfico e da violência. Deputado, já para finalizar aqui a nossa entrevista, eu não tinha como deixar de fazer essa pergunta, até porque são várias convergências que existem aí. O senhor já foi prefeito lá do Rio de Janeiro, é deputado, enfim, estamos nessa semana de uma grande decisão, uma grande expectativa também, né, por conta de reuniões aí de nível federal e outras instituições, né, sobre as questões, a questão, né, do que é uma coisa terrível, né, da segurança lá no Rio de Janeiro, enfim, as ações de narcotraficantes, enfim, milícias e tudo mais. O senhor, como deputado, como ex-prefeito, enfim, como é que está observando isso e essa semana decisiva, quais as expectativas? Olha, eu concordei com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele disse que não quer o Exército trocando tiro nas comunidades. O presidente tem razão. Por quê? Porque nós já fizemos isso diversas vezes. Olha, quando eu era deputado, eu fui até a universidade para nós desenvolvermos uma argamassa armada, uma argamassa que pudesse segurar tiro de fuzil a uma distância de 50 metros. E chegamos a desenvolver. Por quê? Porque as casas ficam no meio do tiroteio. E isso ceifa a vida, já ceifou a vida de centenas de inocentes
muitas vezes crianças. Eu, quando era prefeito, tive a tristeza e fiz questão de velar o corpo dessa criança no palácio da prefeitura, para que toda a imprensa brasileira e internacional visse mais uma criança, desculpa, tá, que tinha falecido em tiroteios. Quando era deputado federal, quando era senador, há 15 anos atrás, também fui autor de uma lei que foi aprovada, uma lei complementar, que deu poder de polícia ao Exército nas fronteiras para combater o tráfico de armas, munição e também de drogas. Eu pergunto, deu resultado? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Depois o presidente Lula copiou a minha lei e deu poder à aeronáutica no espaço aéreo, poder de polícia, e a marinha no litoral. Eu dizia, meu Deus, nós temos 16 mil quilômetros de faixa terrestre de divisa, de fronteira. Peru, Colômbia, Bolívia. A Polícia Federal são 10 mil homens. Como é que nós... E tem que tomar conta de todos os aeroportos e portos, um monte de atividade nas cidades, na capital, em Brasília. Como é que nós vamos dar conta? Pois bem, fizemos essa lei, mas não conseguimos. De tal maneira, meu querido Adalberto Júnior, que eu poderia aqui elencar uma série enorme de iniciativas que tivemos, Ministério Público, Defensor Público, nas comunidades. Eu digo ao senhor, vou repetir o que Jesus, há 2000 anos atrás, nos ensinou. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Os pequeninos que vêm para Jesus, eles acabam tendo na formação deles limites. Eu digo por mim mesmo, não existia Igreja Universal na época, mas com 5 anos de idade a minha vizinha me levou para uma igreja metodista. Eu estou com 65, já passaram 60 anos. Muitos colegas meus, eu morava na zona sul do Rio de Janeiro, onde nasci e cresci, muitos colegas meus caíram nas armadilhas das drogas, da violência. Isso nunca me pegou. Por quê? Porque eu já tinha o temor, eu já conhecia o mal. O bem e o mal. E eu dizia, não quero participar dessa história do diabo. Eu não quero mexer com isso, não. Eu cresci assim. Quem dera que todos os meninos e meninas do meu estado, do Rio de Janeiro e do Brasil, pudessem também ter esse remédio. Por isso que, quando o senhor vai ao IBGE, o senhor vai ver que 92% dos brasileiros, eles dizem que é importante que a pessoa tenha uma religião. Por que eles dizem? E essa religião, quanto mais cedo, melhor. Para nos livrar das tentações, dessas armadilhas, que são o tráfico de drogas e também da violência. Eu acho que nós precisamos focar nisso. E eu tenho certeza que teremos um resultado muito melhor do que todos que tivemos até hoje. Olha, eu lembro da Fazenda Nova Canaã, no interior da Bahia, Irecê. O pessoal do Maranhão que conhece esse trabalho, acompanha há 20 anos, foi um excelente resultado. Mas não é só lá, não. Qualquer igreja aí que tem escola pode ter certeza que forma cidadãos e que não caem nessas armadilhas. Deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, eu agradeço aqui a sua presença, a sua disponibilidade para trazer aqui esses assuntos, são importantes também para a nossa discussão. Tem várias participações aqui, o pessoal mandando pelo WhatsApp, não temos como prolongar, a gente até prolongou aqui bastante tempo do nosso horário, né, para trazer essas informações. Eu agradeço aos ouvintes que mandaram mensagem e também ao senhor Marcelo Crivella, deputado, falou aqui sobre a emenda constitucional 116, né, que garante imunidade de IPTU aos templos religiosos e também outros assuntos relacionados à religião e também violência, enfim, tráfico de drogas e coisas lá do Rio de Janeiro, né, que é nossa cidade maravilhosa, né, que pertence ao nosso Brasil. Deputado, muito obrigado pela presença, bom dia. Muito obrigado, Adalberto. E olha, só para terminar, lembrar a todos os nossos ouvintes católicos, espíritas e evangélicos, por favor, fale com o pastor, fale com o padre, fale com o seu líder espírita. Existe a emenda constitucional 116, por favor. Emenda constitucional 116. Não tem mais IPTU para a igreja, nunca mais. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado, Alberto. Fique com Jesus. Todos nós, deputado. Muito obrigado. Bom dia.
Bom E esse dia. é o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mera Nogueira, não tem tempo mais para nada, estamos estouradaços, vocês ficam com ela, com sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional, a gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade, até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.